Transparência e cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais um programa Transparência e Cidadania, recebendo pesquisadores de diversas áreas para tentarmos estabelecer, junto com você, ouvinte, o que se entende por transparência. Então, hoje recebemos o professor Renato Bittencourt, que é doutor em filosofia e coordenador do curso de administração na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ. Como vai, Renato? Tudo bem? Professor Manuel Marcondes, tudo ótimo. É um prazer estar com vocês hoje aqui nesse debate sobre transparência e cidadania. É uma satisfação recebê-lo. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: transparência é muito prometido. Transparência está nos discursos dos políticos que querem se eleger e daqueles que já estão em mandato. Promete-se muito. Então eu queria lhe perguntar como você define transparência. Professor Marcondes, é o seguinte: transparência é uma questão filosófica. Por quê? Porque exige a compreensão da visibilidade. É um ato político. E também exige uma perspectiva ética. Ou seja, lutamos hoje por transparência na política, nos negócios, nas transações comerciais, mas é uma palavra vazia muitas vezes. Por que na prática? Será que de fato nós estamos abertos? Nós queremos viver uma sociedade transparente? Primeiramente, é fundamental pensarmos se de fato nós queremos a transparência. Você entende, professor Marcondes? Olha como que é uma sinuca de bico isso. Porque nós queremos exigir do outro transparência, respeito, visibilidade, mas e a via de mão dupla? É como exigir nossos direitos, nossos deveres. Transparência, então, não é apenas um direito social, mas também um dever. Um dever a ser cumprido por todos nós. Ou seja, nós queremos transparência na coisa pública, queremos empresas transparentes, que tenham um código de ética aplicado, responsabilidade social, mas na prática, nós mesmos temos uma dificuldade, digamos assim, radical, de criarmos uma sociedade transparente. Interessante, professora, essa sua abordagem e a questão filosófica daquele que pede, né? Pede transparência ao outro, quando muitas vezes não pratica, talvez não seja obrigatório se tiver um posto particular, privado, mas muitas vezes esse que pergunta também é um ator social, não é? Então, coloca-se de fato como direito-dever. E não sei se algum filósofo se ocupou dessa qualidade das relações ou dos indivíduos. Eu diria o seguinte, professor Marcondes, que a conquista da transparência é uma conquista da modernidade. É um projeto iluminista. Vamos pensar o seguinte: o que era o antigo regime? Era o regime da obscuridade, do patrimonialismo, uma política fechada, obscurantista, supersticiosa. Então existe toda uma relação entre medo, violência e autoritarismo, que pressupõe obscurantismo. Uma sociedade transparente, uma sociedade aberta, uma sociedade esclarecida, ou seja, está tudo ligado. É uma sociedade em vias de estabelecer uma política democrática e republicana. Democrática por quê? Porque favorece a isonomia do cidadão, favorece a abertura do poder, as trocas culturais e sociais, e republicana, porque coloca a coisa pública acima de qualquer valor subjetivo. Bom, então a proposta filosófica, política, cultural do iluminismo é uma proposta transparente. Ou seja, visibilidade. É o reino do progresso da visibilidade, a cultura aberta, o diálogo, a comunicação horizontal dos cidadãos. A transparência, a nível teórico, e até mesmo na sua relação prática, ela pressupõe a capacidade subjetiva do sujeito se policiar, se politizar e também reconhecer o seu papel cidadão na esfera pública. Ou seja, o que é a esfera pública? É a esfera da abertura, a esfera da abertura social, da capacidade humana de compreender o seu poder de participação e transformação na esfera coletiva, na política, na economia, no trabalho, mesmo na afetividade. Então eu te perguntaria justamente, na esfera pública, quando nós estamos diante de um quadro eleitoral, como é que você vê, vamos falar do nosso universo mais próximo, não é? O Rio de Janeiro, a cidade, o estado e o Brasil, no caso, temos aí eleições para o Congresso e para a Presidência da República. Você acha que nós estamos praticando transparência no segmento público? É uma questão muito complicada, mas eu diria o seguinte: não. Porque vamos pensar o seguinte: por mais que exista toda a tecnologia da informação, um estímulo mesmo, digamos assim, verticalizado dos poderes estabelecidos para favorecer a transparência, na prática isso não ocorre. Continuamos vendo o quê? Políticas clientelistas, patrimonialistas, uma falta de verdadeiro respeito pela coisa pública. Pode ser a nível do executivo, do legislativo, do judiciário. Na verdade, é um obscurantismo que perpassa as instituições. Ou seja, nós conseguimos, de fato, ter muito mais acesso a informações do que, digamos assim, há 30 anos atrás.
Então, isso é um advento da sabecultura. Não tem como negar. A sabecultura, a tecnologia da informação e mesmo digamos assim, a progressiva democratização do acesso midiático das massas aos meios favorece uma mudança de paradigmas. Mas na prática ainda, eu vejo que nós estamos no 1.0. Falta muita coisa ainda. É uma conquista paulatina da nossa democracia. Nós estamos vendo o quê? Uma espécie de democracia líquida, uma democracia fragmentada, uma democracia fragilizada, uma democracia liquefeita. Porque os grandes partidos, os poderes nas 3 esferas estão afastados das verdadeiras demandas da sociedade. Bom, complementando a nossa abordagem, eu te perguntaria, e você que atua numa escola de administração e ciências contábeis, né, além da sua formação filosófica, na esfera privada, nós temos avanços, temos transparência em relação ao que temos na esfera pública. Estamos bem ou também num estágio inicial? Essa questão permanece ainda, digamos assim, numa visão, digamos, um pouco pessimista, eu diria. Por quê? Porque as empresas, sim, se abriram nesse marketing chamado marketing 4.0, esse marketing pós-moderno, a luta por transparência e também pela capacidade de representar os atores sociais na sua multiplicidade. Mas isso, na verdade, é uma jogada de marketing. Ou seja, é uma tentativa de seduzir o consumidor para que ele consiga criar uma relação de aderência fetichista com as marcas. Na prática, eu percebo o seguinte, não é uma mudança significativa, porque as empresas, elas instrumentalizam os consumidores como cidadãos. Ou seja, a cidadania está atrelada ao poder de consumo, que é a própria lógica do capitalismo tardio. É claro que não tem como negar, talvez, isso agora, nós vivemos uma sociedade capitalista, mas o que importaria é o seguinte, criar o chamado capitalismo sustentável, um capitalismo, de fato, que empodere, que promova uma democratização social de base. Então, a própria questão econômica impede a transparência autêntica das empresas. E vamos pensar o seguinte, no fundo é uma via de mão única, porque o poder da empresa ainda é um poder verticalizado. A empresa, ela consegue, por exemplo, manipular a política, né? Até uma questão, vou pensar aqui a nível ético e ideológico. Nós criamos, né, na visão liberal, o Estado mínimo. É a luta, Estado mínimo. Ora, Estado mínimo para quem? Estado mínimo para a sociedade, porque no fundo é o Estado máximo para as empresas. Ou seja, estão as empresas que vendem a noção de transparência, credibilidade, de perseverança, empreendedorismo, de promoção do bem comum, na verdade estão preocupadas com o bem privado dos acionistas. Basta pensar os bancos. Quer dizer, seria discurso, né? Eu depreendo da sua resposta que seria discurso, mas eu arriscaria aqui um exercício de visão para diante. Você acha que quem chega primeiro nesse patamar ideal, ou próximo do ideal, de transparência? Você acha que vai chegar quem primeiro? O setor público ou o setor privado? Agora eu defendo uma visão um pouco mais otimista. Talvez, na verdade, uma confluência de fatores. Talvez um diálogo entre o público e o privado, que é uma possibilidade de mudança significativa. Mas, se tiver que, por acaso, escolher um ponto, eu escolheria o público. Perfeito. Apesar de tudo, o público. Perfeito. Até nós temos avanços aí, não é? A lei de transparência. Exatamente. A lei de acesso à informação, não é? Que tem dado... no próprio jornalismo, a gente percebe, em alguns veículos, a citação de que tal dado só foi obtido por conta da lei de acesso à informação. Porque antes, digamos, a imprensa tem acesso a uma organização, mas ela ficava presa àquilo que a organização resolvia entregar. Hoje, pode-se ir além do que a organização daria, fazendo uso da lei de acesso à informação. Isso talvez seja um elemento que antecipe no meio público a chegada dessa tão demandada transparência, não? Exatamente. E vamos também pensar o seguinte, é uma luta inicial, é uma conquista paulatina da sociedade democrática. Ou seja, talvez a nossa geração não veja a concretização desses frutos de maneira tão assim positiva, mas é uma luta contínua. Porque você pode pensar até o seguinte, até a nível político, partidário, a chamada crise da representação. Né? Ou seja, a ideia de que os partidos atuais não representam ninguém, que na verdade é um pouco niilista também esse discurso. Que no fundo, sim, existe representação. Claro, pode ser na esquerda, na direita ou no centro. Mas a grande questão é que essa própria luta da sociedade por transparência, ela também vai exigir uma nova forma de política. Uma política de fato representativa, uma política participativa, que será a base de uma democracia mais substantiva. E isso nasce de uma transparência coletiva. E o órgão público, todo o sistema público e as próprias leis, cada vez mais se tornando mais amplas para realizar esse projeto. Ou seja, isso sim seria a verdadeira modernidade iluminista. Ou seja, não há nada de oculto que não seja revelado. É até uma visão, digamos assim, teológica cristã, mas que no fundo é a base da modernidade. Ou seja, nós queremos visibilidade, queremos revelação, queremos clareza. E essa demanda social por transparência, ela vai de fato interferir nas novas gestões sociais.
Então, ou seja, se atualmente nós vivemos uma visão niilista, como vai ser o futuro, as eleições, mas eu acredito que talvez em alguns anos ou gerações, que é um trabalho de fato, um trabalho lento, de mudança intelectual de base, acredito que consigamos ratificar uma sociedade de transparência autêntica. É até engraçado, a gente fala o seguinte, sociedade pós-moderna, sociedade hipermoderna, sociedade líquida. A sociedade de transparência também é uma categoria filosófica, uma categoria social, uma categoria econômica, ou seja, e é o que está em pauta hoje. Como conseguimos criar, na nossa luta diária, comunicacional, cultural, social, essa forma que politize a sociedade, as massas, e dê a cada um capacidade de voz e compreensão da organicidade da sociedade. Ou seja, a transparência é isso. A transparência é você conhecer a sociedade na sua macro e microestrutura. É conhecer a sociedade como um todo. Ou seja, conhecer a sociedade de uma maneira, sim, transdisciplinar. Uma sociedade numa visão orgânica, uma visão global, totalmente conveniente ao que seria hoje o modelo da sabecultura e da globalização cultural. Muito bom, professor. Eu queria agora, caminhando para o nosso encerramento, lembrar da sua área, da filosofia, e pensando o seguinte, nós estamos educando ainda muito com viés, infelizmente, para o emprego. Eu lhe perguntaria como a filosofia, o modus de ser da filosofia no mundo, quer dizer, de reflexão e de projeção de algo para adiante, qual seria a contribuição que a sua área de filosofia poderia dar a essa caminhada em prol ou no rumo da transparência? Filosofia é uma área muito ampla. Vamos pensar a questão da axiologia, teoria dos valores. A filosofia, ela dialoga o tempo todo com os valores. Qual o valor da vida? Qual o valor da existência? Qual o valor de si mesmo? Qual o valor do mundo? Então, de fato, por muito tempo, a administração está vinculada com mercado. Mercado. É o livre mercado que, na verdade, é o servo-mercado. É uma coisa complicada, porque, ou seja, o sujeito é preparado para o mercado de trabalho e não para a vida. A vida é na sua educação que faz isso. Na sua academia, na sua universidade. É o cotidiano, é a família, é a vivência social, é o amor. Tudo faz a vivência do sujeito. A universidade, ela tem um papel, digamos assim, limitado nessa formação. Agora, é claro que, ideologicamente, a visão tradicional da administração é tornar o sujeito um empreendedor, um gestor, um administrador. A grande questão, o que adianta querer administrar empresas sem você se auto-administrar? Sem você, de fato, vivenciar autonomia, capacidade de se autorregular, se autogerenciar. Então, é um fator fundamental. A filosofia faz isso. Vou pegar Sócrates, por exemplo, o autoconhecimento. O homem conhece a si mesmo. Conhecer a si mesmo também é um pouco de transparência. É conhecer a sua alma, digamos assim, o seu eu, o seu âmago, sua potencialidade. Então, o papel da filosofia na administração é libertar o sujeito do preconceito, do senso comum, dos estereótipos, dessas ideologias dominantes, que, de uma forma, pressupõem o sujeito como mera aparência, ou seja, apenas o que importa é o sucesso. A que preço? A que preço o sucesso? Ou seja, será que o mercado salva? Será que o mercado, de fato, é a única saída para a vida humana, para adquirir a felicidade, a satisfação? Será que não há alternativas, além do mercado? Você vai pensar o seguinte, liberdade autêntica não existe. Não existe liberdade. Na verdade, você tem um campo muito limitado de atuação, onde você tenta se situar e crescer como pessoa. Mas crescer como pessoa não é só o mercado que faz isso. Então, ou seja, é pensar uma filosofia além do mercado. Uma filosofia para a vida. Não que prepare o sujeito, mas que valorize a sua singularidade. Que ele reconheça o que eu quero. Ou será que aquilo que eu quero é que de fato eu quero? É uma brincadeira aqui com vocês, mas é pra gente pensar que esse querer nem sempre é poder. Olha, esse programa é o programa de abertura da série. Então eu quero agradecer muito o professor Renato Bittencourt, doutor em filosofia, coordenador do curso de administração da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ. Eu agradeço, peço suas considerações finais, para você poder se despedir do nosso ouvinte. Foi uma grande satisfação, professor Marcondes, participar desse programa. Eu valorizo muito esse tipo de iniciativa, inclusive uma forma de afirmar o papel político da UERJ nesse tempo de crise, de barbárie, porque a universidade pública é a saída contra a barbárie. A universidade pública é o escudo contra a barbárie. Então, assim, esse trabalho que vocês fazem aqui é maravilhoso, tem que ir pra frente, continuar cada vez mais fortalecido. E a sociedade tem que reconhecer isso. Porque todos nós somos servidores públicos, estamos lutando por uma sociedade mais democrática, mais justa, igualitária, isonômica, uma sociedade capaz de fazer do conhecimento um instrumento para a vida. Não só para o mercado, não só para os negócios. Ok, chegamos ao final dessa edição do Transparência e Cidadania.
reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. Até o próximo. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio ERG. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.